Então eu queria que você abrisse aí no texto do Evangelho de João, capítulo 6, versos 41 a 59, e eu vou ler e os irmãos acompanham. João 6, 41 a 59. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E o verso-chave dessa noite é o verso 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então, hoje pela manhã, quando a gente analisou o texto que vinha antes deste texto, nós vimos que o Evangelho de João, lá no comecinho, fala do Verbo, o Cristo, que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Esse é o texto do início do Evangelho de João. Então, Jesus, no texto anterior, do capítulo 6, ele afirmou que não veio por vontade própria. Ele veio porque o Pai o enviou. E o cerne da mensagem foi que o Pai enviou o Filho para estabelecer com você e comigo um vínculo inquebrável. O cerne da mensagem da manhã foi este ponto de que Deus em Cristo veio estabelecer com você e comigo um vínculo inquebrável, um pacto para a salvação, que nos leva que faz esse vínculo que não se rompe com Cristo. Não há nada, nem ninguém, nem situação alguma que possa romper esse Cristo. Mas quando pensamos em vínculo, temos que pensar em relacionamento, porque não há vínculo sem relacionamento. Quando eu digo que eu tenho um vínculo com alguém, é porque eu tenho com alguém um relacionamento. Não é assim com as nossas amizades? Você está vinculado a uma pessoa, você tem um vínculo de afeto, ou de amor, ou um vínculo de fé com alguém. Você tem um relacionamento com esse alguém. E Cristo veio, portanto, restaurar algo que havia sido quebrado. E o que é esse algo? É exatamente o relacionamento com Deus. Ele veio restaurar o relacionamento entre nós e Deus. Agora, quando Jesus usa essa palavra, eu sou o pão da vida, e nós vamos voltar nela, ela é determinante, essa expressão é determinante para a gente entender a natureza do nosso vínculo com Cristo,
a natureza do nosso relacionamento com Cristo. E para que a gente pudesse fazer uma comparação, eu queria estabelecer com vocês aqui, agora brevemente, o pano de fundo do mar de crenças e cosmovisões em que nós todo dia estamos respirando nos nossos ambientes de trabalho, entre a nossa família, entre os nossos familiares, onde nós somos todos os dias confrontados a respeito daquilo que a gente crê, por que a gente crê, qual é o valor dessa nossa crença e quais são as implicações dessa nossa crença. E eu quero, então, a partir dessas várias visões de mundo, fazer uma pergunta honesta essa noite. Qual é a melhor proposição? Qual é a melhor proposição? Porque essas diferentes cosmovisões de mundo, elas determinam como as pessoas se relacionam com a divindade. As diferentes cosmovisões determinam como as pessoas se relacionam com a divindade. Eu queria falar de 3 cosmovisões, brevemente, para depois entrarmos na nossa cosmovisão. Por exemplo, o Islã. O relacionamento com Deus no Islã é baseado no cumprimento dos pilares da fé islâmica, que são 5. A Shahada, ou aceitação de que o Alcorão é a palavra de Alá inerrante e que Maomé é o seu maior profeta, o chamado Salá, que é o orar 5 vezes ao dia, o chamado Zakat, que é o dar as esmolas, o chamado Saum, que é observar o jejum do Ramadã, e a peregrinação que o muçulmano tem que fazer a Meca. Ou seja, a religiosidade dele, o relacionamento dele com Deus é marcado por essas 5 características dos pilares da fé islâmica. E tem uma 6ª, que muitos falam que é muito importante, que é o jihad. O jihad, como dizem eles, é a luta que cada um dos islâmicos faz para conquistar a complacência de Alá e estabelecer a religião de Alá e fazer prevalecer a palavra de Alá. Portanto, na cosmovisão do Islã, há uma série de regras que o fiel tem que seguir, que tem que cumprir fielmente. E a providência de Alá na cosmovisão do Islã é fatalista. Ou seja, há um caminho que vai ser percorrido, que não tem alternativa. Você até tem o seu livre-arbítrio, mas você não consegue mudar nada, e é absolutamente fatalista, e você é recompensado pelas obras que você faz, pelos seus esforços em fazer o bem. A redenção no islamismo é cumprir os pilares do Alcorão, do Islã. A redenção é cumprir os pilares. Não há pecado original. Não há necessidade de expiação, pois o pecado de Adão e Eva foram perdoados por Alá. E Ele não imputou a toda a humanidade os pecados de Adão e Eva. Os pecados foram perdoados em Adão e Eva e está tudo resolvido. Agora a humanidade segue o seu curso e as pessoas têm que fazer a obra, têm que cumprir os 5 pilares da fé para serem aceitos. Para Alá julgar e dizer: você merece o céu, você não merece o céu. Você fez, você merece, você não fez, você não merece. E por fim, dentro do islamismo, apesar de se falar da comunhão entre eles, honestamente, irmãos, é muito difícil entender a comunhão dentro da visão islâmica, porque ela é altamente questionável. Existem 2 grupos, xiitas e sunitas. Os xiitas são de 80% a 90%, os sunitas são de 80% a 90%, os xiitas são de 10% a 20%. Esses 2 não se bicam, não se dão, eles se matam. Então não há uma proposição de relacionamento com Deus que gere comunhão com o outro. É o que a gente olha e vê na mídia. A gente vê esses caras se matando. Esses caras se matam uns aos outros, supostamente crendo no mesmo Deus. A outra cosmovisão que essa não tanto nos afeta, talvez aqui no nosso dia a dia, mas tem uma que afeta mais, que é o deísmo. O deísmo é uma cosmovisão que diz: olha, o Criador criou todas as coisas, deu a partida no mundo e disse: fui.
mandei-me, fui, partiu, saí daqui. Então ele cria, dá a partida no mundo e deixa o mundo ao sabor da causa e efeito das leis imutáveis que ele criou na natureza. Ou seja, Deus está longe, o relacionamento é impossível, não tem como você se relacionar, porque esse Deus, ele é transcendente, ele não é capaz de intervir na criação, portanto não há providência. Portanto, esse Deus do deísta, se é que ele crê na divindade, né? Alguns não creem, outros sim, mas o fato é que o deísta crê num Criador, e esse Criador está longe, não se relaciona comigo, né? O futuro é algo incerto, o futuro é resultante de leis criadas, o futuro é resultado do livre-arbítrio do homem, e nós seguimos a história ao bel prazer do sabor do acaso. Não há comunhão entre membros, não há nem mesmo um corpo de identificação, não há nada sagrado revelado, não há nada sobrenatural manifestado. Essa é uma cosmovisão que nos enche e nos permeia muito. Mas tem uma terceira cosmovisão, e essa é a das religiões orientais, incluindo o espiritismo também, que é uma cosmovisão que diz que a providência divina ela é resultante do passado de cada um. Citando aqui um escritor espírita, ele diz assim: a fatalidade, abre aspas, a fatalidade aparente que semeia de males o caminho da vida, não é mais que a consequência lógica do nosso passado, um efeito que se refere a uma causa, é o cumprimento do destino por nós mesmos aceitos antes de renascer e dos nossos guias espirituais. Ou seja, é uma relação pura de causa e efeito, cada um colhe o resultado daquilo que plantou e daquilo que está determinado pelo seu karma, que é resultado do mérito próprio, cujo desenvolvimento, experiências e as condições da vida simplesmente vão ser resultantes de um karma, dessa lei do karma que ajusta o efeito ajusta a causa e o efeito, né? Seja o bem ou o mal que alguém tenha feito nessa vida, virá as consequências, boas ou mais. O karma é imodificável, o karma não tem saída. O karma é a tal chamada justiça celestial. No espiritismo não há um pecado original, não há expiação, não há necessidade de sacrifício para expiação. Cada um paga com seu karma e está preso a ele. É a partir dessas três cosmovisões que eu quero agora estabelecer o tema para a nossa meditação, que é as três perspectivas do cristianismo no relacionamento com Deus, porque esse texto de Jesus tem tudo a ver com isso. Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, nós vamos entender o que isso significa no nosso relacionamento com Deus. Mas antes, só para a gente colocar em perspectiva, o contexto do texto é um contexto onde Jesus estava falando com as pessoas que tinham eventualmente participado até mesmo da multiplicação dos pães que tinha acontecido no relato um pouquinho antes. Jesus tinha também feito um sinal de andar sobre as águas, né? E então aquelas pessoas tinham visto tudo aquilo e estavam questionando. Os judeus, no verso 41, diz assim, murmuravam os judeus. Por que eles estavam murmurando? Eles estavam murmurando porque eles não estavam entendendo absolutamente nada. Eles não estavam entendendo o que Jesus estava querendo dizer. Eles estavam ali apenas para testar Jesus, eles eram incrédulos. Eles estavam ali apenas para testar a autoridade de Cristo. Eles não queriam aprender com Jesus, eles queriam criar confusão. Eles queriam testar a autoridade de Cristo. E quando Jesus diz no verso 48, eu sou o pão da vida, os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, Cristo está estabelecendo na cabeça daquele pessoal ouvinte, está remontando a experiência dos judeus lá no passado, lá na história do povo hebreu no deserto, na época em que o povo estava diante do tabernáculo onde Deus se manifestava, e agora, no tempo de Cristo, aquele povo diante do templo de Salomão, o templo que havia naquela época de Cristo. E Jesus, no início do Evangelho de João, tinha entrado no templo e tinha expulsado com chicote os vendilhões do templo, ou seja, a discussão do templo estava totalmente dentro da discussão de Jesus, da conversa de Jesus com eles. Então, diante
desse cenário de multiplicação, e quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, a primeira perspectiva que eu queria pontuar aqui com os irmãos é a seguinte, que nosso relacionamento com Jesus é marcado pela provisão, por um Deus que tem providência, por um Deus que provê. Então, quando ele lembra desse texto, quando ele lembra do antigo templo, do antigo tabernáculo, nós precisamos lembrar a memória daquele templo, que havia uma mesa de ouro, mais ou menos metade dessa, onde havia taças, taças talvez não deviam ser desse tamanho, mas eram taças, eram pratos, e havia ali os pães da proposição. Os pães da proposição, irmãos, tem uma coisa muito curiosa a respeito deles. Eles eram feitos com 2 dízimas de um éfa, ou seja, aproximadamente 4 litros de farinha. Um pão. Eram 12. Vocês imaginam um pão com 4 litros de farinha? Mais ou menos, eu diria, pela densidade, talvez seria aí uns 5 quilos de farinha. Um pão, 5 quilos de farinha. Eles colocavam 12 pães enfileirados na mesa, diante do candelabro, que estava do outro lado do tabernáculo, dentro do lugar chamado Santo Lugar. Não era o Santo dos Santos, era o Santo Lugar, antes do Santo dos Santos, onde havia a Arca da Aliança. Aqueles pães estavam ali diante da luz representada pelo candelabro e pelo óleo que acendia e iluminava o tabernáculo, diante da presença de Deus, como quem diz, eu sou o Deus da provisão. Eu sou o Deus da provisão, eu sou Javé, que provê para as 12 tribos de Israel. E a prova disso são esses 12 pães, fartos em farinha, em quantidade de farinha. Eu sou o Deus da provisão. Quando a gente pensa nisso, irmãos, e esse pão era cozido toda semana, chegava no sábado quentinho, o pão era colocado e era substituído, o pão antigo de uma semana era tirado, e o sacerdote tinha que comer aquele pão, e o pão novo, fresquinho, ia para cima dessa mesa, e esse serviço acontecia todo sábado, todo turno de sábado do sacerdócio. Esse pão nos lembra que Deus é o Deus da provisão, é chamado pão da presença. Por que é chamado pão da presença? Porque ele está diante da presença de Deus, representada pela luz do candelabro. Então, havia na cabeça dos judeus essa alusão à provisão. Quando Jesus falava, eu sou o pão da vida, ainda que ele estivesse criticando a atitude dos judeus que estavam interessados só em comer, porque Jesus disse, esse pão de modo algum é semelhante àquele que vocês receberam no deserto, no verso 47 ou 48 ele diz isso. Ainda que Jesus tenha dito isso para pontuar que ele não está falando do pão físico, ele está falando de um pão que traz vida, ainda assim, na visão lá de trás, dentro da cabeça do judeu, Deus é o provedor do pão, Deus é quem provê o pão. Então o nosso relacionamento com Cristo, ele é marcado pela perspectiva da providência. Mas em segundo lugar, e a segunda perspectiva, é que o nosso relacionamento com Jesus é marcado pela propiciação, e essa é uma palavra complicada. Propiciação, o que é isso? Lá na experiência dos judeus, no Antigo Testamento, e também no Novo Testamento, fora do ambiente do santo lugar, havia o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, e neste lugar era colocada a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era onde Deus falava e se manifestava com os sacerdotes ali, o sumo sacerdote apenas, uma vez por ano entrava ali. E essa Arca da Aliança tinha uma tampa, essa tampa é onde tem os querubins. Então, quando você vê a ilustração da arca, tem igrejas hoje aqui no Brasil que fazem muita propagação do judaísmo cristianizado, e você vê lá representações da arca, e você vê que realmente tem lá o desenho do querubim. Aquela tampa chama propiciatório. Por quê? Porque naquela tampa o sacerdote sacrificava o cordeiro, trazia o sangue e aspergia na tampa, como perdão pelos pecados de todo o povo. Então, quando Jesus fala que Ele é o pão da vida, nós temos que lembrar o que Ele vem fazer aqui.
Jesus veio aqui entre nós com uma missão de conciliação ou de reconciliação. Quando Isaías fala de Cristo, lá no famoso capítulo 53 de Isaías, no verso 5, ele diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mais adiante, no verso 10, Isaías vai dizer que agradou a Deus, ao Senhor Javé, moê-lo. Moê-lo quem? O Messias, o Cristo, o Jesus que encarnou e que esteve entre nós. Quando Cristo fala de si, ele fala como se ele fosse o grão de trigo caindo na terra. Lá em João, no capítulo 12, verso 24, ele ilustra isso. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, produz muito fruto. Irmãos, Jesus aboliu na sua carne a condenação do pecado. Ele é o pão da reconciliação, ele é o pão da propiciação, porque ele foi moído e foi partido em nosso favor. Ele foi quebrado em nosso favor. E esse sacrifício, ele precisa ser entendido por nós. Quando João escreve a sua primeira epístola, mais adiante, lá no capítulo 2, versos 1 e 2, ele diz assim: filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Aí ele diz assim: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Quando Pedro escreve na sua primeira epístola, ele diz que Cristo teve o seu corpo pregado no madeiro, e os nossos pecados foram ali expiados no madeiro, porque nós, mortos para os pecados, vamos viver pela justiça, e a justiça conseguida por esse que foi ultrajado, por esse que foi moído em nosso lugar. Então, irmãos, quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, a gente tem que lembrar que o processo de fazer pão é um processo de esmagamento do trigo. E aí está a figura da reconciliação, porque ele foi esmagado em nosso favor, ele foi moído em nosso favor. E terceira e última perspectiva que nós tiramos dessa fala de que Cristo é o pão da vida, é a perspectiva do nosso relacionamento com Deus, marcada pela comunhão. Porque, irmãos, Jesus é o pão da comunhão. Quando Paulo escreve aos Coríntios, lá no capítulo 10, e ele está falando sobre idolatria, ele vira e diz para aqueles irmãos o seguinte: irmãos, porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é o da comunhão do sangue de Cristo, e o pão que nós partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Irmãos, vocês já perceberam que não há comunhão sem pão repartido? Não há. Porque se eu pego o pão e eu quero ter comunhão com alguém, eu tenho que partir esse pão e dar a esse alguém. Se eu retenho o pão para mim, não há comunhão. Cristo veio mostrar que Ele, sendo o pão da vida, é o pão que nos traz a comunhão, porque Ele foi partido para que nós fôssemos um. O corpo dele foi moído para que nós fôssemos um. Lá na carta aos Coríntios, no capítulo 11, um pouco mais adiante, Paulo vai instruir a igreja de como participar da Eucaristia. Olha só, pessoal, se vocês precisam se examinar antes de participar da Eucaristia, porque se você não se examinar, você come e bebe juízo para você. Ele diz, você tem que examinar e discernir o corpo. Nós precisamos discernir o corpo. O que é isso? Na Eucaristia, no partir do pão, Jesus nos chama a uma reflexão de cumplicidade.
cumplicidade na unidade. É necessário nós discernirmos que nós somos partes um do outro, que nós somos um único corpo, que nós somos membros um do outro, que não deve haver nada que separe a gente. Pelo contrário, que o pão partido é exatamente a razão da nossa união, porque Ele nos reconciliou com o Pai na vertical, mas nos reconciliou uns com os outros na horizontal, e esse é o símbolo da cruz. Nós precisamos perceber que Cristo, como pão da vida, Ele nos traz o senso de corpo e de unidade. E só ilustrando o que eu quero dizer com isso, hoje vocês que tiveram pela manhã aqui, perceberam um pouco isso, porque nós pela manhã oramos por uma família enlutada, e a Bíblia diz que a gente deve chorar com aqueles que choram e se alegrar com os que se alegram. Ser corpo é você sentir a dor do outro. Ser corpo é você sentir a alegria do outro. Ser corpo é você não se frustrar com a vitória do outro, é você celebrar a vitória do outro. Ser corpo é você trazer o outro para junto de si, abraçá-lo e dizer: aguenta firme que eu estou do teu lado. Aguenta firme que eu estou com você na parada, estou com você nessa luta, não tenha medo, eu estou do teu lado. Irmãos, Cristo vem trazer essa perspectiva. Agora eu quero perguntar a você, honestamente, com qual proposição de relacionamento nós queremos ficar? Nós queremos ficar com uma proposição de relacionamento fatalista, onde a minha salvação, a minha redenção depende do meu esforço próprio, como propõe Alá no Corão? Eu quero ficar com essa proposição, ou eu quero ficar com a proposição da cosmovisão que me apresenta um Deus ausente, um Deus que deixa o mundo entregue à sua própria sorte, ao livre-arbítrio dos homens, que é a proposta do deísmo. Eu quero abraçar esse relacionamento espiritual, ou eu quero abraçar o relacionamento espiritual oferecido pelas religiões orientais, e mais fortemente pelo espiritismo, de um karma imutável, de uma incapacidade de redenção, de uma inutilidade de regeneração. Não! Eu quero a proposta que me aproxima do pão da vida, que me dá provisão, que caminha comigo as minhas lutas e provê para as minhas necessidades. Eu quero a proposta do relacionamento que permite a reconciliação minha com Deus, onde eu não tenho que fazer nada, é Deus me amando e eu olhando para a cruz dele, entendendo que ele me amou, e dizendo: eu creio nessa cruz, eu creio neste sangue derramado, eu creio nesse sacrifício do Cordeiro. Eu quero um relacionamento espiritual, onde eu me sinta um com o outro, um com você e você comigo. Eu quero abraçar o relacionamento espiritual, onde eu tenho o senso de corpo, onde o pão nos faz um, onde o pão é a nossa unidade, onde o pão nos faz corpo de Cristo. Independente do nosso sexo, independente da nossa idade, independente do nosso grau de intelectualidade, ou do grau de formação, ou da família que veio, ou etnia, seja o que for, o pão do Cristo é o pão que nos faz um. E essa proposta de relacionamento é que eu quero. Essa é a proposta de relacionamento que nós devemos querer, porque é a melhor, porque é a que traz satisfação e é a que traz salvação. Amém? É isso. Vamos orar? Eu não sei qual é a sua situação, qual proposta você abraça, mas eu quero que você faça uma pergunta honesta no seu coração: a proposta que eu abraço é de fato a melhor para mim? É de fato a proposta que Deus tem para mim? É a proposta do pão da provisão, do pão da reconciliação e do pão da unidade? Essa é a proposta que eu abraço? Pense muito bem, meu querido, minha querida, na proposta de relacionamento espiritual que você abraça, porque Cristo quer que você o abrace. Cristo quer que você esteja com Ele no dia a dia, na sua vida, na sua jornada, nas suas dificuldades. E Cristo quer que você abrace a proposta da verdade que Ele nos entregou através das Escrituras. Nosso Deus, obrigado, porque o Senhor é bom,
e a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Senhor, porque não é por mérito, não é por força, não é por capacidade, mas a salvação nos alcança pela Tua graça, pelo Teu infinito amor, pela Tua enorme misericórdia, independentemente de quem somos e daquilo que podemos fazer para Ti. Ó Deus, muito obrigado. Que essa verdade seja infundida nos nossos corações e nos dê coragem para abrirmos os nossos lábios e darmos o testemunho do nosso relacionamento espiritual. Que haja em nossos corações firmeza e alegria na proposta de relacionamento que o Senhor nos traz. Que Tu abençoes a cada coração nessa noite e que todos saiam daqui convictos de que Tu és Deus, de que Tu és o Messias. Para a honra e glória do Pai é a nossa oração. Amém.